Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez por esta oportunidade para compartilhar Tua palavra com o Teu povo. Pedimos, Senhor, a Sua direção. Pedimos, Senhor, a ajuda do Espírito Santo, que nós podemos ser guiados por Ele em todas as coisas. Abre nossos corações para ouvir Tua voz através da Tua palavra e ajuda-nos para obedecer a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pergunta para começar. Você já alcançou a perfeição em sua vida espiritual? Já alcançou a perfeição na sua vida espiritual? Mas alguns ensinam que quando somos salvos, nós tornamos perfeitos diante de Deus e é possível viver sem pecar mais. Já ouviu uma igreja, um pastor pregando isso? Por exemplo, algumas igrejas, e principalmente os wesleyanos, chamados wesleyanos de santidade, e algumas igrejas pentecostais acreditam ser possível para um cristão alcançar um estado de perfeição sem pecar ou sem pecado, ou como se chama, santificação completa na sua vida. Houve algumas pessoas na Bíblia e outros nesta vida que chegaram perto da perfeição, que viveram vidas agradáveis a Deus, mas na verdade todos eram pecadores, imperfeitos diante de Deus, assim como você e eu. E o único homem que viveu neste mundo sem pecar era nosso Senhor Jesus. Só Ele viveu uma vida perfeita, obedeceu seu Pai em todas as coisas perfeitamente, sem pecar. Mas se pudéssemos escolher um homem da Bíblia que considerássemos estar entre aqueles que viveram perto de Deus, que era um homem de Deus, quase perfeito, eu creio que muitos de nós escolhermos quem? O apóstolo Paulo. Se podemos escolher alguém que nós pensamos era quase perfeito, um homem de Deus, viveu uma vida de santidade, acho que nós escolhermos o apóstolo Paulo. Tem outros também. Mas mesmo antes de se converter a Cristo, sendo conhecido pelo nome Saulo, ele se esforçou para viver uma vida perfeita e agradável a Deus.
Ele se esforçou para ser um judeu perfeito. Ele se esforçou para cumprir toda a lei de Deus. Paulo ainda, com o nome Saulo, Paulo se considerava perfeito, justo, irrepreensível na maneira que guardava e obedecia às leis de Deus. Lemos que o apóstolo pensava sobre seu estado de perfeição espiritual diante de Deus em Filipenses capítulo 3, no capítulo onde estamos. Ele pensava sobre seu estado de perfeição espiritual diante do Senhor nos versículos 4 a 6. Vamos dar uma olhada mais uma vez. Versículos 4 a 6 de Filipenses 3. Ele escreveu: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uma lista impressionante. Paulo pensava que era uma forma perfeita diante do Senhor, que fazia a vontade de Deus, porque era mestre da lei e perseguidor da igreja de Cristo. Mas um dia, Paulo, ainda com o nome Saulo, foi encontrado por Jesus na estrada para Damasco, como nós lemos em Atos capítulo 9. E ele foi transformado pela a graça de Deus. Como nós lemos, sabemos como funciona a nossa salvação. Em Efésios capítulo 2, como Paulo disse, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. E se foi a maneira que Saulo, foi transformado, salvo por Jesus Cristo. E com sua conversão, a vida e os pensamentos de Paulo mudaram completamente. Como ele disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Ele experimentou isso pessoalmente. E depois ele escreveu sobre isso. E com sua conversão, a vida e os pensamentos de Paulo mudaram completamente. As coisas que Paulo considerava de grande valor e importância em sua vida, agora ele as vê de uma maneira muito diferente. Já aconteceu com você? Olhando para trás na sua vida antes de Cristo, Deus fez uma mudança na sua vida, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de tudo na sua vida. Se alguém converter a Cristo ainda criança, não tem uma grande mudança que pode medir como isso. Normalmente crianças de 8, 9 anos de idade não são grandes pecadores, mas são pecadores. De um bebê é um pecador também. E já começaram a gritar e chorar e que seu jeito é ter um bebê pequeno. Porque ele nasce com uma alma pecaminoso, natureza pecaminosa. Mas Paulo, quando ele foi convertido a Cristo, os pensamentos e
tudo da sua vida mudaram completamente. Isso realmente deve ser a realidade de cada pessoa que tem uma conversão bíblica. As coisas que Paulo abraçava como centrais na sua vida antigamente, agora ele considera como lixo. Tudo o que era visto por ele como lucro em sua vida, agora é considerado como refúgio, que nós lemos, que literalmente é histérico. Como refúgio para ser jogado fora e esquecido. Foi o próprio Paulo, iluminado pelo Espírito, que escreveu aquele versículo que já lemos no 2 Coríntios capítulo 5, 17. As coisas antigas já passaram. Já passaram por você. Já teve uma conversão bíblica, verdadeira, encontrando Cristo na sua vida. Veja as palavras do apóstolo nos versículos 7 e 8. Capítulo 3 aqui, nos próximos versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deverás considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Depois da sua conversão, não existia nada na vida de Paulo que ele segurou ou guardou. Se nós queremos ver um bom exemplo da senhoria de Cristo, não sei se meus alunos de discipulado que fizeram alguns versículos, algumas lições comigo, nós estudamos sobre isso, a senhoria de Cristo. Como Cristo é Senhor de tudo e todos. Mas se nós queremos ver um bom exemplo da senhoria de Cristo na vida de alguém na Bíblia, é aqui, na vida do apóstolo Paulo. Ele deixou para trás tudo o que havia conquistado neste mundo para ganhar e conhecer a Cristo. Paulo desejava ser como Jesus Cristo em todos os sentidos, como ele mencionou nos versículos 10 e 11. O que ele disse? Para o conhecer, para o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confirmando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E o apóstolo Paulo desejava mais e mais de Cristo, prosseguindo na direção de maturidade e perfeição espiritual. Jesus sendo o seu alvo. É isso que vemos em nosso texto hoje. Continuando em versículo 12. Vamos refletir sobre a mensagem agora, com mais foco, prosseguindo o alvo. Em versículo 12, mais uma vez, Paulo escreveu, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Prossigo para conquistar aquilo
que o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aqui Paulo declara nesse versículo que ele não alcançou o estado de perfeição e que sua jornada de maturidade espiritual não está completa ainda. Mas ele disse que está indo, está caminhando nessa direção. E ele usou uma palavra, a palavra prossigo. A palavra prossigo que é usado em referência a uma corrida. Quando tem uma corrida, o corredor, pessoa que está na corrida, está dando tudo para ganhar a corrida. Esse é o significado da palavra prossigo, em referência a uma corrida. Como Paulo disse na segunda parte do versículo 12, mas prossigo para conquistar. Estou dando toda a força que eu tenho para seguir a Jesus Cristo. Nas notações da Bíblia de Genebra, nós lemos assim: Paulo ainda não tinha recebido todos os benefícios da salvação. Ele enfatizou esse ponto para contrastar com qualquer ideia de perfeição nesta vida. E a fim de expressar a grandiosidade da sua futura glorificação em Cristo. O processo salvador, disse aqui, o processo salvador que deverá ser consumido no dia de Cristo já começou, mas ainda não está completo. E nossa jornada espiritual começa no dia do nosso novo nascimento. No dia que nós passamos das trevas para a luz. Já começou a sua jornada? Você já está prosseguindo a direção de Cristo como um corredor numa corrida para ganhar? Também Paulo disse em versículo 12 que ele foi conquistado por Cristo Jesus. Isso é importante, irmão. Ele foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo ainda, como nome Saulo, uma referência de Atos capítulo 9, não estava procurando Jesus na estrada. Ele não estava indo no Damasco para achar Jesus Cristo. Realmente estava indo para fazer o ópice, o oposto. Ele estava indo para destruir a obra de Cristo, para perseguir os seguidores de Jesus Cristo. Paulo não estava procurando Jesus nesse estrado para Damasco. Ele não decidiu naquele dia para aceitar Jesus no seu coração. Ouvimos isso muito. As pessoas pregando na televisão, numa igreja, falando às pessoas, chamando as pessoas, fazendo um apelo de as pessoas. Agora, aceite Jesus no seu coração e tudo vai melhorar. Você vai ter uma vida nova. Só aceitei Jesus Cristo no seu coração. A Bíblia não ensina isso na maneira de uma salvação bíblica. Paulo não decidiu naquele dia, no caminho, na estrada para Damasco, para aceitar Jesus no seu coração. O que aconteceu? Ele disse o quê? Eu fui conquistado por Jesus. Foi Cristo quem me buscou. E pela sua misericórdia e sua graça, maravilhoso, me salvou. Paulo não achou perfeição e perdão nas obras da carne e obediência
as leis que ele estava vivendo. Mas ele achou tudo que ele precisava em Cristo. E desde aquele momento de sua conversão, Paulo prosseguiu, parou de perseguir, prosseguiu a perfeição em Jesus, pronto para seguir e pronto para obedecer a Cristo até a morte. E você? Que tipo de compromisso você tem com Cristo Jesus? O Paulo disse: prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Tudo começou com Jesus. Ele me conquistou. Ele me buscou. Ele me salvou. Agora eu estou buscando Ele. Eu estou seguindo Ele. Eu estou prosseguindo Jesus. No versículo 13, Paulo chamou a atenção dos filipenses para enfatizar uma prática. Ou podemos dizer talvez um hábito, mas foi uma prática. Ele chamou a atenção dos filipenses para enfatizar uma prática que o apóstolo adotou e estava utilizando na sua corrida para a maturidade espiritual, no seu crescimento na graça de Cristo. Essa é uma coisa que está atrapalhando muitos de nós. Uma coisa que de vez em quando está me atrapalhando. Uma prática que eu não estou praticando, que Paulo praticou. E ele começou com uma palavra, em versículo 13, qual a palavra? Irmãos. Irmãos. Uma palavra de gentil, meus queridos, minhas queridas, irmãos. E muitas vezes, incluindo esta carta, Paulo usou a palavra irmãos para mostrar seu carinho para este povo. Podemos ver versículo 1 de capítulo 3, ele começa com a palavra irmãos. Também versículo 13, que estamos lendo, e versículo 17. Também no capítulo 4, versículo 1, Paulo começou usando a palavra irmãos. Também no versículo 8. Também nos outros versículos de capítulo 1 e capítulo 2, Paulo usou a palavra irmãos. Também ele usou a palavra irmãos para chamar a atenção para uma coisa de importância. Muitas vezes, quando eu estou pregando, o pastor Denis está aqui pregando, nós queremos enfatizar uma coisa, nós começamos a palavra irmãos. E paramos, para as pessoas prestem atenção. Irmãos. Irmãs. E Paulo estava usando esse momento, essa palavra, para chamar a atenção para uma coisa de importância. Neste caso, ele quis chamar a atenção dos filipenses para uma prática importante dele. Essa prática é de esquecer de certas coisas. Esquecer de certas coisas. Irmãos, eu já usei. Isso eu falando agora. Irmãos, à medida que nós envelhecemos, e todos nós estamos envelhecendo pouco a pouco, mas à medida que nós envelhecemos, nós começamos a esquecer as coisas com mais frequência. Talvez aconteceu com você hoje. Acordamos e temos que lembrar. Eu já tomei remédio ou não? As vitaminas. Edneia, eu tomei as vitaminas ou não?
E com certeza, se eu esqueci, ela vai entregar para mim. Estou aqui. Mas começamos a esquecer as coisas. E faz parte da vida quando nós envelhecemos. Geralmente, esquecer não é considerado algo positivo. Aliás, há certas coisas que devemos sempre tentar lembrar. Quais são algumas coisas que devemos tentar lembrar? Nosso número de telefone. É bom, quando está na rua, é bom sempre precisar passar nosso número de telefone para alguém. Nosso CPF. Até eu sou estrangeiro, mas eu tenho CPF. E uso bastante aqui, é bom? E usar. De vez em quando eu esqueço um ou dois números, estou esquecendo já. Tem que pegar o cartão, dentro, é esse número, está esquecendo esse número. Nosso CPF. E outra coisa bom para lembrar é nosso aniversário de casamento. Os homens, estão me escutando? Meu passou no mês passado, então ainda mais um ano de... Não precisa lembrar. Mas eu não esqueci, até hoje, 32 anos, 83. Está esquecendo já, hein? Mas o apóstolo Paulo diz aos filipenses que há algumas coisas que precisamos esquecer e deixar para trás. Estão me escutando, irmãos? Algumas coisas que precisamos esquecer e deixar para trás. Se quisermos prosseguir em direção a Cristo e avançar para nosso alvo, tem que esquecer algumas coisas. Lemos versículo 13, o que Paulo disse: irmãos, quanto a mim, uma coisa eu faço. Podemos dizer, esse verbo está no tempo presente. Eu faço. No que eu fiz, no que eu devo fazer, eu faço. Uma coisa eu faço. O que ele faço? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Como já mencionamos, Paulo era muito bem sucedido aos olhos de muitas pessoas. Provavelmente ele foi invejado por alguns. Lembramos um pouquinho sobre a história dele. Hebreu de hebreus, um fariseu em sua devoção à lei, zeloso e um grande perseguidor da igreja. Uma coisa que ele, depois, acho que ele realmente estava querendo esquecer disso. Perseguiu a igreja de Cristo. A igreja do Cristo que ele está agora seguindo, obedecendo. Ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas ele foi conhecido com um zelo pelos outros judeus como um grande perseguidor da igreja. Considerado uma pessoa justo, até usa a palavra irrepreensível. Paulo tinha um currículo impecável, de acordo com as pessoas do mundo. Mas ele faltou uma coisa. O que lhe faltou? Ele não tinha Cristo. Ele não teve Jesus como seu Senhor e Salvador. Pessoas podem possuir o mundo inteiro, mas perdem tudo por falta de conhecimento de Cristo. Como Jesus disse, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si
mesmo. Lucas 9, 25. Paulo confiava em sua própria justiça e nas suas obras, em suas boas obras, para se salvar, enquanto ao mesmo tempo, sem saber, que ele estava lutando contra Deus antes da sua salvação. Ele pensava que estava fazendo a vontade do Senhor. Tem pessoas assim hoje. Você vai lá na rua e você perguntar 10 pessoas e 9 falam que eu creio em Deus. Eu oro a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias que Ele me acordou e está dando para mim uma vida. Tem pessoas que têm um conhecimento na cabeça, mas no coração não conhecem o Senhor. E Paulo, ele pensava que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Mas quando Paulo encontrou Cristo, ele foi salvo pela graça. Ele se afastou de tudo, a sua justiça pelas obras, e recebeu a justiça de Deus em Cristo. Ele considerou tudo seu ganho e todo o seu lucro como lixo, como perda, como refúgio, para que pudesse ganhar Cristo. Não sei onde você está hoje, na sua vida espiritual, diante de Deus. Não sei se você foi convertido a Cristo. Que Cristo é realmente o alvo da sua vida. Aquele que vocês servem todos os dias. E depois, o desejo de Paulo era somente e sempre, para o resto da sua vida, conhecer a Cristo. Como nós cantamos, conhecer a Cristo mais e mais. E como as letras da famoso hino que nós cantamos de vez em quando, mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais do seu puro e santo amor. Mais de meu mestre, meu Senhor. Eu espero que esse é o desejo do seu coração. Concluímos. Saiu agora. Concluímos só lendo o resto do nosso texto. Começando no versículo 13. Irmãos, eu quero que você pense sobre sua vida enquanto estamos lendo isso. Irmãos, uma coisa eu faço no presente. Uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, falamos sobre a maturidade em Cristo, que somos perfeitos, maduros em Cristo, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Termina com 3 perguntas para nós. Primeiro,
Você está seguindo o exemplo de Paulo e prosseguindo para o alvo certo, Jesus Cristo, na sua vida. Segundo, você está abraçando sua própria justiça e confiando em suas obras para ganhar o favor de Deus. O terceiro, você está vivendo no seu passado. Essa é a pergunta mais importante hoje. A segunda importante. A primeira importante é você conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas para os irmãos em Cristo, você está vivendo no seu passado, pensando em suas experiências religiosas, ou suas experiências negativas. Uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, essa é uma coisa que eu luto contra provavelmente todos os dias. Lembrando, ou relembrando, ou vivendo no passado. Deus nos salvou do pecado. Se nós estamos vivendo no pecado e Jesus Cristo entrou em nossas vidas, não precisamos viver no passado. Mas muitas vezes nós ficamos pensando, ou deixamos o inimigo colocar nossa mente pensando sobre o passado e nós ficamos derrubados, tristes. Paulo disse, uma coisa que eu faço, esquecendo do passado. Deixa o passado no passado. E vamos prosseguir para Jesus. Quando nós ficamos vivendo no passado, pensando no passado, nós perdemos o que Deus tem para nós na frente, no presente. Eu quero encorajar os irmãos para pensar sobre isso. Pensamos onde nós estamos e o que estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida, com o Senhor Jesus Cristo, prosseguindo para o alvo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento pedimos ao Senhor mais uma vez para nos ouvir. Somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, enquanto nós podemos ouvir Tua palavra, que nós podemos ouvir Tua voz, que nós, enquanto nós podemos ser movidos pelo Teu Espírito. Ajude-nos, Senhor, para pegar o que nós ouvimos e colocar em prática. Especialmente a prática que o apóstolo Paulo passou para nós. Esquecendo nós do passado. E prosseguindo para o alvo de Cristo Jesus. Ajuda-nos para viver assim. Que nós podemos ser instrumentos do Senhor nas Tuas mãos para realizar Tua vontade, para alcançar mais pessoas, para viver uma vida de missões, uma vida de compromisso, uma vida que é utilizada por Ti para alcançar outras pessoas com as boas novas de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, para crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para seguir na direção de uma vida perfeita espiritualmente, com Cristo sendo nosso alvo. Sabendo que um dia, quando nós somos levados daqui, que nós somos levados para o céu,
esse desejo, esse alvo vai ser cumprido na presença do Senhor. Mas por enquanto, ajude-nos, Senhor, para viver prosseguindo todos os dias. Em nome de Jesus.